Bom dia, bom dia. Um bom domingo a todos. Espero que todo mundo esteja bem, esteja passando um ótimo final de semana. Galera, o fechamento do gráfico diário do Bitcoin se aproxima, do semanal também. A gente teve uma semana que não prometeu nada, entregou tudo. Nós estamos neste momento procurando por informações no gráfico de 4 horas, especialmente, para ver como é que o preço reagiu depois dessa pernada de alta aqui que foi causada especialmente pela manifestação do Jerônimo Powell. Eu chamo ele de Jerônimo, porque Jerome é só Jerônimo em inglês. E a questão toda é o seguinte: o que nós precisamos ver no gráfico do Bitcoin que seria motivo suficiente para a gente poder ficar animado com o retorno da alta, certo? Mas, como de praxe, vamos começar pelo nosso gráfico. Dessa vez mensal, porque eu estou testando agora a análise de uma média nova no gráfico. Estou substituindo a média de 50 pela de 70. E um dos motivos é porque a média de 70 também ela é relevante e porque a média de 50 ela é a mais utilizada pelos traders no geral. Isso cria um efeito interessante, que é porque assim, se todo mundo está observando a média de 50 como suporte ou como resistência, geralmente o movimento ele sempre procura fazer o quê? Ele procura limpar os stops do pessoal, tanto acima quanto abaixo dela. E então isso cria uma distorção no mercado que é parecida com um pouco com aquele princípio da física quântica, que é da dualidade da partícula, salvo engano. Eu sei que tem a ver com aquela história do gato de Schrödinger, do gato morto e vivo, porque no mundo quântico a gente não consegue medir a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Toda vez que você tenta medir a velocidade da partícula, você muda a posição dela, e quando você tenta medir a posição, você muda a velocidade. Então, como todo mundo observa uma média, todo mundo passa a usar aquela média, isso altera a, o price action, né, o movimento do preço. Isso altera o price action, fazendo com que aquela média de 50 não mais represente o que ela representava antes. Consegue me entender? Porque o gráfico não é matemática pura. Ele tem alguns princípios de matemática, claro. Só que ele também é influenciado pelo comportamento em feedback, certo? Ou seja, se todo mundo vê uma coisa acontecendo, as pessoas fazem apostas em relação a isso, e isso altera o resultado que viria a acontecer, ou melhor, altera a probabilidade do resultado vir a acontecer. E basicamente por uma questão de movimentação de liquidez, certo? Vamos supor que todo mundo observa o gráfico, todo mundo vê, olha, o Bitcoin tem tendência de alta, o Bitcoin fez tal padrão, xícara, perfeito, vai romper, vai subir. Então o que acontece? Todo mundo move o capital, move a liquidez para uma posição, e no momento em que a liquidez é movida para a posição X, da posição X para a posição Y, a probabilidade do movimento acontecer, ela se altera. É mais ou menos como isso acontece quando você tenta medir a velocidade ou a posição de uma partícula. Enfim, além dessas ponderações meramente filosóficas que eu acabei de ter aqui, a questão é a seguinte: nós estamos obviamente numa tendência alta histórica do gráfico mensal do Bitcoin, sem sombra de dúvida, desde quando o Bitcoin passou a ter preço. Passou a ter preço em dólar, né? E, obviamente, a gente pode observar que uma média de 70 é quase que um mega suporte do Bitcoin, vamos colocar assim. Um mega suporte histórico. Não quer dizer que, por exemplo, quando a gente tocou nela as últimas duas vezes, no Covid, aqui atrás, a gente teve um repique quase que imediato. Já no bear market de 2022, a gente fez o quê? A gente fez o que mais ou menos parece com o que eu acabei de dizer. Eu acredito que, olha para você ver, pessoas imaginam, pessoas olham para o gráfico e veem, olha, temos um pavio aqui, então por óbvio, quando
o Bitcoin chegar de novo nesse ponto aqui, eu vou comprar. Porque é óbvio que na terceira vez ele vai simplesmente voltar a subir imediatamente. E não foi o que aconteceu. Inclusive foi o que o mercado fez o que? Ele enganou todo mundo aqui, basicamente. Se você bem observar, muita gente deve ter entrado em pânico no momento em que, pela primeira vez na história, ele rompeu abaixo. E no mês seguinte ele rejeitou. Ele tocou e rejeitou. Então assim, o que o pessoal imaginou? Galera, vamos correr para as colinas, porque agora o Bitcoin vai simplesmente desabar, vai perder o padrão histórico, perfeito? E aí, vamos fazer por uma questão de demonstração, vamos colocar que agora, o que o mercado fez na hora que as pessoas observaram a média de 70 e olhou, olha, a média de 70 é o suporte histórico, a média de 70 ela deixou de ser importante e uma outra média surgiu no lugar para tomar conta dessa posição, que tem que existir um suporte, e aí passou a ser, do meu ponto de vista, passou a ser a média de 100. Eu acredito que no próximo bear market, a média de 100 que vai atuar como resistência à queda, né, que basicamente significa suporte. Mas isso aí é uma hipótese que eu deixo para ser confirmada eventualmente, perfeito? Então a gente tem nossa média de suporte histórico, a gente tem nosso gráfico do Bitcoin mensal, e nós temos o gráfico semanal do Bitcoin. E o gráfico semanal do Bitcoin está dentro de um canal traçado historicamente, como eu já cansei de dizer aqui para vocês, eu gosto de repetir, porque é o principal, é o pano de fundo de toda a análise, é o canal histórico, perfeito? Diferente da média de 50 que o mercado inteiro usa, esse canal histórico traçado por mim é um método individual e que eu nunca vi alguém utilizar dessa forma. Nunca vi alguém traçar um canal dessa forma. Posso estar enganado porque eu não tenho acesso a todas as informações do mundo, claro. Mas eu nunca vi um canal sendo traçado assim. A gente está usando o gráfico em escala logarítmica, porque a escala logarítmica é uma escala própria para longo prazo, certo? Ela é uma escala própria para grandes movimentos de ativos que têm grandes volatilidades. E então quem quiser fazer um gráfico parecido precisa utilizar a escala logarítmica do gráfico. E basta tirar um print aqui da imagem e vocês vão conseguir traçar esse canal dessa forma. É um canal sobreposto. Então você tem um canal principal e um canal que se sobrepõe a ele em um determinado desvio que foi calculado para poder justamente obter essas zonas de clímax, de alta ou de baixa. E aí, quando nós vamos então aumentando o zoom, né, que é literalmente entrando dentro do gráfico, para poder observar como que o preço está se comportando. Como eu disse em outras oportunidades, a gente vai pegando os canais e seccionando. Toda vez que você secciona um canal, surge um canal novo. E o canal seccionado no gráfico diário atualmente, a gente está nessa banda, perfeito? E vocês podem observar que a média de 70 ela tem sido mais eficiente do que a média de 50 por conta daquele princípio que eu disse para vocês do gato de Schrödinger. Todo mundo observa a média de 50 como um padrão, e quando todo mundo faz isso, em alguns momentos o preço faz o quê? Ele limpa o pessoal abaixo da média de 50, encosta de 70 e depois volta a subir. Não que a média de 50 torne-se inútil, ela não é inútil, mas ela tem que ser analisada em compasso com uma média que vai sobrepor, que vai trabalhar como aqueles canais trabalharam no semanal, como se elas criassem uma zona entre elas, perfeito? É uma zona, literalmente uma zona entre a média de 50 e a média de 70. A gente pode até criar uma forma de indicador que faça o quê? Jogue pra gente uma nuvem nesse ambiente, uma nuvem que vai ficar entre a média de 50 e a média de 70. E eu posso dar um nome bonitinho para esse indicador e falar, por exemplo, Nakamoto Indicator. E aí ele vai ser um indicador que vai ter um nome chique, que vai parecer muito misterioso, na verdade é só uma nuvem que vai constar como limite superior, uma média e limite inferior a outra média. Perfeito? Então, bem observado, nós estamos aqui agora no gráfico diário. Nós estamos vendo o Bitcoin fazer o mesmo movimento que eu disse que ele faria. Eu disse que ele faria, ele teria dois possíveis movimentos. Ele estava mais ou menos aqui em 105 mil. Eu falei, galera, ele está vindo testar o 117.300, essa região aqui, que foi resistência diversas vezes. Ele pode passar direto, se vier muita força, e na hora que ele encontrar o pessoal aqui, quando ele encontrar o pessoal nessa região, ele vai explodir para cima, porque vai pegar muito short
muitos shorts de muita gente que abre operações de short, coloca os seus stops aqui, certo? Então, quando ele encontra esse pessoal, todo mundo é estopado. Quando você é estopado em um short, você é obrigado a recomprar o ativo. Aí quando você recompra o ativo, você que estava apostando em baixa, se transforma em pressão compradora e faz o preço do ativo explodir para cima no efeito cascata. Por que cascata? Porque quando você se transforma em pressão compradora, o preço sobe e encontra mais pessoas como você. Isso é literalmente o que se chama de short squeeze. Porque o preço passa de um determinado ponto, encontra uma quantidade enorme de shorts e essa quantidade impulsiona para cima o preço. E ele encontra mais shorts e vai impulsionando de novo em um feedback positivo, faz isso acontecer, o short squeeze. E neste momento, como vocês podem bem observar, o nosso short squeeze encontrou a resistência de 117.300, que é basicamente essa região de fundo aqui, certo? Aqui atrás. E lá nós estamos no momento dentro de duas possibilidades. A gente está podendo construir um fundo mais alto no gráfico de 4 horas para poder reverter o padrão de baixa que nós temos do gráfico diário, ou do gráfico de 4 horas, certo? A gente rompeu essa linha de tendência de baixa. E a gente tem duas possibilidades, como eu disse agora. A gente tem a possibilidade de construir um fundo mais alto, e isso necessariamente precisa acontecer acima de 0,68 de Fibonacci, que está localizado agora em 114, e condiz também com essa linha pontilhada aqui, que vocês puderam observar, também foi suporte nesses momentos, certo? Se nós voltarmos aqui atrás, talvez a gente consiga ter mais pontos. Também foi suporte em outros momentos. Perfeito. É muito óbvio que essa linha pontilhada é um suporte, porque o canal valida ela como tal. Toda essa região aqui ela atua como suporte. Então eu espero, e eu tenho como maior probabilidade, que nós vamos encontrar um suporte em 114 nessa linha pontilhada. Perfeito? É uma correção saudável desse movimento, então, seria isto. Seria encontrar essa região. A gente está nesse momento agora testando esse último fundo aqui anterior, formado na região. E o preço encontrou um pouco de pressão de compra, mas muito pouca. Ele já está vindo testar de novo, fazendo essa escadinha lenta. E esse padrão é um pouco interessante, é verdade, quando o preço cai nessa espécie de degrau lento, como se a força vendedora estivesse retraindo, caindo, sabe? Mas isso não quer dizer muita coisa de forma isolada. A verdade é que nós estamos no final de semana, e no final de semana a liquidez é baixa. E ela sendo baixa, os movimentos são muito menos confiáveis. Então a gente pode simplesmente ver todo esse padrão aqui, e daqui a pouco, quando chegar ao mercado asiático, quando ele abrir depois de 9 horas da noite, e simplesmente o preço tomar outra direção completamente diferente. Porque aqui nesse momento a gente está no final de semana. Perfeito? E aí tá. Qual que é a segunda possibilidade desse movimento? Eu estava acompanhando o Stormer. Eu gosto muito de aprender com ele. Muita coisa eu aprendi com ele. E ele disse uma coisa que é interessante. Que geralmente quando esses movimentos explosivos acontecem assim, quando acontece esse tipo de movimento explosivo por conta de um short squeeze, ou seja, não foi uma força de compra verdadeira que entrou no mercado, entende? Foram pessoas que foram obrigadas a comprar. Então ele fala que é natural que essa barra seja testada da seguinte forma: a gente pega a linha de tendência, certo? Viu que ela rompeu aqui, e ele fala, olha, acontece com frequência de que o preço venha tocar nela, e isso significaria para a gente nesse momento voltar a testar esse fundo. Então existe essa possibilidade? Existe sim essa possibilidade de que a gente veja a reversão desse movimento do Bitcoin e vindo testar essa região. É a segunda possibilidade. Eu estou pela primeira ainda. Mas obviamente que o Storm é mais experiente do que eu. Mas isso não quer dizer que as altcoins vão voltar ao ponto que estavam. Perfeito. Algumas delas vão sim, porque algumas delas são fracas. Mas as altcoins mais fortes, especialmente o Ethereum, que fizeram grandes movimentos de alta, diferente do Bitcoin, eles romperam o topo. Por exemplo, o Ethereum ele chegou a romper e fez um pullback. Então, diferente do Bitcoin, algumas altcoins elas vão simplesmente continuar subindo ou mesmo apenas retrair levemente para aguardar o Bitcoin confirmar o movimento de alta. Então, não quer dizer que o mundo vai acabar, certo?
A dominância do Bitcoin segue fraca. Pelo menos a gente tem expectativa de ela vir testar esse fundo aqui, como eu já disse em outros vídeos, certo? Esse vídeo que eu fiz ontem, por exemplo, eu vi um rapaz comentando no Threads que a dominância do Bitcoin, ela não era um preço. E por não ser um preço, no sentido clássico da palavra preço, não existiria um price action, que é literalmente a ação do preço. E eu acho que ele está redondamente enganado. Primeiro porque preço não significa cotação. A dominância, não é porque você não consiga comprar uma unidade de dominância que ela não tem um preço. Perfeito? Ela é uma informação, ela está em um gráfico e as pessoas observam ela. Dessa forma, o price action é produzido quase que por uma interação usuário-gráfico. Se nós pegássemos praticamente qualquer coisa neste planeta Terra, atribuíssemos um número a ela e passássemos a cotar este número em um gráfico, pode ser um número de 1 a 100, como é a dominância. As pessoas observando e se interessando por aquele gráfico, de alguma forma, ele passaria sim a expressar um price action. Agora, se esse nível de price action ele é detalhado, confiável ou relevante, aí é uma outra história. É verdade que absolutamente ninguém, faz trade de dominância do Bitcoin em tempos gráficos curtos, como por exemplo em 1 hora. As pessoas não ficam procurando por fundos e topos no gráfico de 1 hora da dominância. As pessoas observam a dominância como um padrão histórico. Então é de se esperar que, sendo um padrão histórico atrelado ao Bitcoin e ao Ethereum, que ele tenha sim relevância de price action. E ele tem relevância de price action. Porque existe a clara estrutura de formação de topos e de fundos. Então existem níveis da dominância que são respeitados. As médias funcionam também nela. As médias também funcionam para a dominância. Então, assim, obviamente que você não vai fazer um trade de dominância do Bitcoin, mas você vai sim observar a dominância e perceber ela está em tendência de baixa ou ela está em tendência de alta. Quais são os pontos mais relevantes dela? O que a gente pode extrair de informação relevante no gráfico da dominância? É claro que assim, a gente só se interessa nela por uma razão reflexa. Quando digo razão reflexa, eu quero dizer, você se interessa pela dominância porque ela mede a dominância do Bitcoin. Porque se ela medisse a dominância de qualquer outra coisa irrelevante na sua vida, você não estaria preocupado com isso, perfeito? E assim, é evidente que, por exemplo, quando o Bitcoin fez esse movimento aqui e ele regrediu, ele veio procurar o quê? Este fundo. Ele construiu um fundo acima desse topo. Quando ele veio aqui, ele encontrou qual topo como resistência? Aqui. E quando ele chegou aqui, qual era o fundo que qual era o fundo que estava sendo medido? Os outros dois anteriormente que foram formados acima desse topo. E no momento que ele perdeu este fundo, ele iniciou um movimento de baixa. Isso é price action. Então, se não existe price action de dominância, então o que eu estou vendo aqui é o quê? Alucinações? Não. Perfeito. Dito isso, a gente tem, obviamente, uma tendência de baixa da dominância do Bitcoin no gráfico diário. No gráfico semanal, a gente tem uma tendência de baixa. Vou repetir, a gente tem de baixa no diário. Então, a gente iniciou agora uma reversão de tendências. E as tendências elas se revertem quase que em cascata. Você, normalmente, via de regra, você reverte primeiro o diário, depois reverte o semanal, depois reverte o mensal. Não quer dizer que em algum momento a gente pode ter um gráfico de 4 horas em alta e um diário em baixa, porque o movimento de 4 horas ele é mais específico. Então, para você perder o movimento do diário que está em alta, para ele virar baixa, quem perde primeiro é 4 horas, entendeu? O diário não perde a tendência de alta se o 4 horas não perdeu, mas no momento em que o diário perdeu o movimento de alta, em algum momento durante o movimento de baixa do diário, o gráfico de 4 horas pode entrar em um movimento de alta temporário em um repique, perfeito? Então a gente tem o que aqui agora no nosso gráfico? A gente tem uma dominância em tendência semanal
ainda não de baixa, mas em processo de reversão, porque o gráfico diário perdeu a sua tendência de alta. O gráfico diário tendo perdido, né, a sua tendência de alta, a gente vai fazendo o que? A gente está procurando agora essa reversão no semanal. E essa reversão no semanal, ela acontece quando o último fundo é perdido. E o último fundo foi formado aqui. A gente pode discutir se na verdade o fundo não é este, ou se é este. Mas o mais adequado nesses momentos é você entender que na verdade não existe uma linha mágica, existe uma região de fundo, certo? Uma região de fundo nessa região aqui, e que nada impede do preço vir aqui, tocar aqui abaixo, depois voltar acima, entendeu? Então, o que nós poderíamos ver nos próximos dias? A gente poderia ver o gráfico do Bitcoin retestando o 112, a dominância caindo e esse dinheiro indo parar para o Ethereum e você vê o Ethereum subindo. Pode acontecer. Mas não é o tipo de aposta que você queira fazer, porque se o Bitcoin, por exemplo, se o Bitcoin fizer um topo mais baixo no diário, vamos voltar lá para o gráfico do Bitcoin, para a gente poder mostrar isso aqui. Vamos supor que o Stormer tenha feito a leitura mais correta e ele esteja certo e que o Bitcoin ele vá vir aqui brincar ainda mais um pouco. E por que eu falo isso? Porque existe uma liquidez relevante aqui nessa região de 110. Existe uma liquidez bem relevante aqui nessa região. E o Bitcoin não foi buscar essa liquidez ainda. Ele fez o que? Um short squeeze. E o que é um short squeeze? O short squeeze é a busca de liquidez dos shorters. E eles foram obrigados a comprar. Eles foram obrigados, por contrato, a se tornarem uma força compradora. Eles não são uma força compradora real. A gente pode chamar uma força compradora fictícia, porque eles foram simplesmente obrigados a comprar. Então a gente pode sim compreender que se o Stormer estiver correto, e isso estaria também em concordância com o meu indicador semanal preferido, que é o indicador de Bollinger, e que ele apontou para mim recentemente, eu disse isso para vocês, quando ele faz essa curva aqui, não é, assim, é 80% de chance de ele vir pelo menos tocar essa banda azul. Então, assim, claro, galera, eu tô aqui nesse vídeo fazendo uma análise do tipo de análise que muitas pessoas talvez não gostem. Poxa, como assim? Ele faz uma análise, ele considera probabilidades. Eu queria escutar um cara falando pra mim que o Bitcoin vai subir, que agora é alta infinita. Beleza, quando for esse o caso, eu vou falar, galera, alta infinita. Mas por enquanto eu ainda estou um pouco preocupado, porque como eu disse, vamos repetir, como é que funciona a interação usuário, trader, mercado e gráfico? Ela é um feedback, ela funciona em duas mãos, né? Em uma via de mão dupla. Então quando todo mundo olha para o gráfico e fala, galera, agora é alta infinita, é esse momento que eu falo, galera, vamos ficar um pouco paciente agora, porque geralmente nesses momentos de virada é que a diferença de análise, porque é quase uma questão de timing. Sabe aquele filme do cara que como é que é o nome daquele cara, gente? Ele tem um nome no Twitter de Cassandra. Cassandra, ele é um trader famoso que apostou na crise de 2008, ele previu a crise de 2008 e ele fez uma baita de uma aposta. Inicialmente ele teve um grande prejuízo até que ele acertou e ficou multimilionário. Ele é um gênio, ele é considerado um gênio atualmente, muita gente gosta de escutar ele. Ele não está sempre certo, ele já errou algumas vezes. Eu lembro que quando o S&P 500 estava caindo, desabando, que ele falou que a crise tinha chegado recentemente, ele vendeu muita coisa, logo em seguida o preço simplesmente reverteu. O cara ele acertou uma vez por uma questão de timing. Por quê? Porque se o Cassandra tivesse feito a mesma aposta 6 meses antes, ele não teria suportado a posição que ele estava mantendo, com as margens que ele tinha, por mais 6 meses. Ele teria sido estopado, ele ia perder a posição antes de acontecer a crise. Então é uma questão de timing, entendeu? Não adianta você falar, ou não, na altcoin está chegando. Beleza, ela está chegando. Mas quando? Porque se você comprar agora e cair mais 50% e você vender e depois voltar a acontecer a altcoin season, você estará certo e errado ao mesmo tempo. Certo quanto ao fato, errado quanto ao tempo. E no mercado de operações, ou mesmo no mercado spot,
a depender da sua capacidade de segurar um ativo, o timing ele é mais importante do que o fato. Entendeu? Então assim, mas eu vou voltar ao ponto aqui. O ponto é, o Bitcoin tem essas duas possibilidades agora de construção desse fundo. Eu inclusive, eu tenho uma pequena posição de long que está aqui nessa região aqui de 114.500. Eu peguei mais ou menos 50% do meu porque assim, eu divido a banca de uma forma um pouco diferente. Talvez não tão diferente assim, mas por exemplo, eu nunca entro de uma operação de uma vez só. Eu acho que, na verdade, muita gente faz isso, não é uma coisa extraordinária, é só básico. É basicamente assim, vamos supor, eu tenho minha posição. Geralmente as minhas mãos que eu entro em operações que eu não tenho um capital grande para trade, eu gosto mais de spot. Eu fico com uma mão assim, eu entro com $100, por exemplo. Eu tenho $100 para poder fazer uma operação. Eu divido esses $100 em 2 partes ou em 4 partes e deixo as posições setadas por um tempo, certo? E a minha posição agora tem uma primeira mão que vai entrar agora nessa região de 114.500 e tem mais algumas mãos que vão entrar até a região de 113.800 e eu não ponho stop porque esse capital já é fruto, né, de outras operações, então não é um capital de risco, vamos colocar assim, é um capital de lucro. Então não tem stop. Por que não tem stop? Porque vocês já viram, cansaram de ver o mercado faz com stop, né? Ah, mas por que você não colocou? Por que você não fez o que você inclusive já disse que faz, que é você botar a sua posição, setar a sua posição onde está o stop? Justamente. Por isso que eu divido, porque eu vou dividindo ela ao longo das... Eu coloco ela numa posição X e eu coloco X menos 2 mais uma parte, X menos 4 mais uma parte, X menos 6 mais uma parte. Porque se o preço vier buscar esses stops do pessoal, eles vão encontrar minhas posições. Eu pego a operação, entendeu? Enfim. O Bitcoin está demonstrando para mim força por enquanto, mas a gente precisa de confirmação. Essa aqui é a minha lista de minhas alts, minhas posições de altcoins que eu estou montando agora nos últimos 2 meses, acredito. 2 meses mais ou menos. São minhas 4 favoritas, cada uma vamos colocar assim, cada uma busca uma narrativa, cada uma está localizada em um ponto. E aí eu faço o quê? Vamos colocar assim, eu não estou revelando minha quantidade, certo? Porque eu não gosto de fazer isso. Vamos supor que eu tenha $20.000, então eu coloco 5.000 em cada uma e vou rebalanceando. Quando uma posição supera 30% do caixa, ou quando atinge um alvo, eu realizo uma parte e redistribuo para as outras, para que essas outras que estão para trás façam o quê? Elas peguem um capital que já é um capital aprimorado e eles aprimorem em dobro. Ou seja, se eu vendo o XLM a 60 e compro o C a 30 e a C sai de 30 vai para 60, o mesmo capital foi aprimorado 2 vezes, entendeu? Isso é uma coisa que é importante todo mundo fazer. Muito importante. Assim, princípio básico, rebalanceamento. Se você não faz rebalanceamento, você está perdendo muita coisa. Está deixando de ganhar muita coisa. Vou colocar assim. Então é isso, assim, não tem tanta informação relevante graficamente falando. O Ethereum, como vocês estão vendo, ele está extremamente, ridiculamente forte, certo? Ele está tentando construir um fundo acima desse topo aqui. Claro que ele está tendo um pouco de dificuldade, mas vocês podem bem ver que ele está sofrendo agora um pouco de resistência, né? Vamos colocar no gráfico de 1 hora que ele está sofrendo um pouco de resistência dessa parte aqui do... Nossa, nem tinha visto isso aqui, que perfeição. Quase que matematicamente calculado. Ele está sofrendo um pouco de resistência dessa linha tracejada aqui. E ele está caminhando por cima dela, entendeu? Então assim, está caminhando por cima dela nesse momento. E então como ele está fazendo esse movimento meio que... Por que isso acontece? Porque não tem liquidez no mercado. Então o preço fica um pouco sem caminho. Ele não respeita tão bem as resistências ou suportes quando não tem liquidez. Justamente porque
O suporte e a resistência só existem porque as pessoas o consideram assim. Entendeu? E se as pessoas não estão no mercado, se o mercado também tem menos liquidez, os suportes e resistências ficam menos relevantes. Dito isso, o Bitcoin também, no gráfico de 1 hora, está fazendo um suporte aqui nessa linha pontilhada. E se perder essa região, ele vai vir buscar aqui abaixo. E vai ser mais ou menos o que o Stormer disse, que a gente vai reverter essa barra. Eu espero mesmo que o Stormer não esteja certo, porque eu não sei o que vai acontecer com as altcoins. Não sei. É um mistério, porque até umas semanas atrás a gente tinha certeza que se o Bitcoin caísse, as altcoins iam cair muito. Agora a gente não tem certeza mais. Porque o mercado está mudando um pouco a dinâmica dele. Tem um pequeno pavio aqui que com certeza está segurando o preço. Mas ele pode vir limpar um pouquinho abaixo aqui e depois voltar a subir. Também possível. Tem uma altcoin que tem muito tempo que eu não escuto a respeito dela, eu não sei mais da existência dela, que é a DOT, que vai ser a última coisa que eu vou fazer nesse vídeo aqui, para poder observar mesmo uma altcoin aleatória, que eu pensei em ver esses dias, eu esqueci totalmente de olhar ela, para ver como é que a DOT tá, porque a DOT é uma altcoin antiga, muito antiga mesmo. Claro, não tão antiga quanto a ADA, mas ela tá feia, viu? Ela tá feia. Ela tá muito feia. Tem um suportezinho que vai ser por esses pavis aqui. Perfeito. Deixa eu ver se no gráfico semanal ela tá mostrando algum sinal de reversão. Nada muito relevante. Você cortou essa linha de tendência de baixa, fez um topo mais baixo, zero força compradora. Perdeu o fundo anterior, limpou todo mundo que abriu long aqui. Agora voltou a subir, fez mais um topo mais baixo e finalmente conseguiu, pelo menos por enquanto, fazer um topo mais alto. Mas ela está muito fraca, não tem interesse comprador por ela. Não tem. Por enquanto não tem. Mas ela está começando a demonstrar um pouco de força. Eu nem vou abrir as médias, porque as médias vão dizer para mim o que está muito óbvio no gráfico. Ela está abaixo de todas as médias. A média de 200, inclusive, parece que ela está virando quase uma cachoeira aqui já. Tem algumas pessoas que são fãs de altcoins, então elas têm as altcoins de coração delas, elas têm certeza que as altcoins delas vão subir. Mas o problema todo é que não adianta você olhar para um projeto maravilhoso igual a DOT, que tem uma história, e tem uma equipe, e tem um roadmap, e tem tudo, e tudo mais do que você imaginar, ecossistema, tudo. Igual a Matic também, que era a Matic, na verdade, que agora é Polygon, né? Tem tudo menos gráfico, então não adianta. Gráfico diário, ela está sofrendo resistência da média de 200, muita resistência, mas no momento em que ela conseguir romper esta resistência, se ela conseguir romper essa resistência nos próximos dias, ela vai encontrar uma próxima resistência aqui e depois quase que perfeito, né? Outra resistência aqui. E assim, com ausência de força compradora, eu acho muito difícil ela simplesmente rasgar para cima. Mas é isso. Como a DOT está fraca, tudo que está ligado a ela é fraco. Kusama está fraca, a Moon River também, a Astar também, que é uma moeda que é tão relevante em questão de ecossistema, porque ela faz parte da DOT, mas também faz parte da Cosmos. E, enfim, quando as altcoins majoritárias estão fracas, tudo que está ligado a ela também enfraquece. Né? Por isso que é bom você ficar sempre observando quais altcoins estão fortes no momento. As altcoins que estão fortes no momento são as altcoins que estão acima da média 50 e 200 no gráfico semanal. Essas altcoins são altcoins que importam para você comprar. E aquelas que estão também testando essas regiões, certo? Também são importantes. E aí nós podemos, por exemplo, observar
quer ver? Eu vou mostrar para você. Você tem a SEI, certo? A SEI é uma altcoin relevante. É uma altcoin importante. Claro que tô falando assim, entre as altcoins do top 100, não tô falando das altcoins top 10, claro. Ela é uma altcoin relevante, uma importante. Mas ela está sofrendo resistência da média de 70, certo? Ela até rompe de 50, mas sofre resistência da média de 70. E aí quando você pega a Arbitrum, por exemplo, que também está forte, você vê que ela também rompeu a de 50, mas está sofrendo resistência da de 70. A Ondo, ela está com as duas muito próximas uma da outra, então ela está também sofrendo resistência de ambas no momento, com dificuldade de romper. A Aero, por sua vez, passou por cima de todas. A TRX ela é ridícula. Ela nem sabe o que é baixa mais. Não sei quantas semanas que essa porra tá assim. A 8bar é igualzinho a XLM, mesmo gráfico. Não muda nada. A Hype, ela nem tem a média ainda, mas é óbvio que ela tá acima de todas as médias. A Sui também. A Mental, maravilhosa. A XDC, que se você olhar é o mesmo gráfico da 8bar e da XLM. Eu vou até tirar ela daqui. A Arbitrum e a Ondo são as que estão assim, entre essas aqui, as que estão menos relevantes, né? Mas estão em ponto de bala. Estão em ponto de bala, que são aquelas que estão assim, praticamente querendo romper. A SEI mesmo, ela tá. A SEI, ela não deveria ser uma posição minha, mas como ela está com interesse, pelo menos momentâneo, do mercado, ela está movimentando mais de 12% do market cap dela em volume. Então tem muita gente interessada nela no momento. Claro que esse interesse pode simplesmente desaparecer em um segundo, se o Bitcoin trollar e o Ethereum perder a força. Galera, o vídeo ficou muito grande. É um vídeo de final de semana. Eu espero que todo mundo consiga ver. Eu gosto muito de receber feedback. Esse vídeo foi um pouco diferente porque eu fiz questão de falar a respeito de muitos assuntos que eu jamais falaria no Threads, porque não tem nem espaço, nem interesse. Se vocês gostarem, manda para mim um comentário aí. Se vocês não gostarem de alguma coisa, podem também mandar um comentário. Se vocês quiserem que eu veja alguma altcoin especialmente para vocês, vocês podem também dizer a mesma coisa. Fala, vê para mim tal altcoin que eu faça um vídeo na semana para vocês só dessa altcoin. Ok? Muito obrigado a todos. Tenham um bom domingo. Descansem bem. E até mais.